Eu fiz um exame sanguíneo e deu que era reagente. Aí eu procurei uma orientação médica e o médico me deu o diagnóstico que eu era aidética. Fazer de novo o exame é o mínimo, é o mínimo. Uma situação que traz sofrimento, que traz muito constrangimento, que traz muita dor, preocupação. Nós temos uma situação extremamente complexa e difícil, porque a população não tem para onde ir. Só em último caso, quando nenhuma outra prova é possível se obter por qualquer outro meio, é que se deve autorizar a interceptação telefônica ou a escuta telefônica. Ela é tão restritiva que abaixo de 1% das investigações que a Polícia Federal conduz se valem dessa técnica invasiva. O Via Legal está no ar. Quando o assunto é saúde pública, não é difícil chegar ao seguinte raciocínio. Por falhas na gestão ou falta de dinheiro, as condições dos hospitais são péssimas. Os funcionários recebem salários defasados e são obrigados a lidar com a falta de insumos básicos. Médicos abrem mão do trabalho na rede pública e, em casos mais graves, o hospital fecha as portas. Esse filme, conhecido por muitos brasileiros, se repetiu no município de Mesquita, no Rio de Janeiro. O Hospital Leonel de Moura Brizola funcionou neste prédio por 6 anos. Até novembro de 2010, cerca de 350 pessoas eram atendidas todos os dias na clínica geral, pediatria, cardiologia e ortopedia. A unidade, que fica no município de Mesquita, na Baixada Fluminense, ainda contava com uma maternidade de baixo risco. Era boa, né? Funcionava bem. Meu primeiro filho nasceu lá. A instituição foi fechada pela primeira vez no ano 2000. Na época, ainda se chamava Hospital Geral São José e era ligado a uma universidade particular. Em 2001, a prefeitura assumiu o serviço. O município fez o comodato, o uso das dependências para a Secretaria de Saúde, atividades de atendimento básico e de consultas. E em 2004, o prefeito, que cumpriu aqui o mandato tampão de abril a dezembro, criou o Hospital Municipal Engenheiro Leonel de Moura Brizola. Não disse quais as atividades do hospital, quais os atendimentos, de onde adviriam os recursos, rubrica orçamentária e tudo mais. Em 2010, o atendimento foi interrompido de novo, desta vez por falta de condições básicas como equipamentos e profissionais. Cerca de 170 mil moradores ficaram sem opção de atendimento. Está fazendo muita falta, porque hoje em dia a maioria das pessoas estão correndo tudo para posse, porque aqui não está tendo atendimento necessário, né? Até mesmo nos postos de saúde. A decisão de encerrar as atividades partiu da própria prefeitura. Inconformado, o Conselho Regional de Medicina entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal pedindo a reabertura do hospital. De acordo com o vice-presidente da instituição, o fechamento também prejudicou a população de regiões do entorno. Nós temos ali, pegando de Nilópolis, passando por Mesquita, São João de Meriti, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, indo até Paracambi e até uma parte seropédica, nós temos uma população de cerca de 3 milhões de habitantes. E o único hospital geral de toda essa região é o Hospital Geral de Nova Iguaçu, chamado Hospital da Posse. Então nós temos uma situação extremamente complexa e difícil, porque a população não tem para onde ir. Nos tribunais, a Prefeitura de Mesquita justificou a medida drástica. Alegou falta de verba, já que para esta unidade não conta com repasses do governo federal. Além disso, o prédio era alugado, aumentando ainda mais os custos. O procurador-geral do município disse ainda que dos 77 médicos necessários para atender a população, apenas 12 faziam parte do quadro quando as atividades foram encerradas.
Nós nunca tivemos no município um hospital geral, com leitos, com UTI, com todas as atividades médicas. Nunca tivemos. Mas os argumentos foram rejeitados pela Justiça Federal, que condenou o município a reabrir a unidade de saúde, mesmo que seja em outro lugar. Para a juíza responsável pela decisão, o fechamento do hospital, além de prejudicar os moradores, revela um outro problema: falhas na gestão. Você já imaginou se em todo local em que os médicos eles estejam eventualmente se sentindo em péssimas condições de trabalho ou então com salários inadequados, então vamos fechar o hospital? Isso resolve? Há que se ter a noção de políticas de médio e longo prazo. E o político, de modo geral, principalmente o gestor, né, o membro do executivo, ele não pode agir especificamente em função do seu mandato e daquele tempo específico. Ele tem que ter uma visão mais abrangente e mais ampla. Isso é primordial para que a gente consiga melhorar a questão não só da saúde, como as outras no nosso país. A Prefeitura de Mesquita já avisou que vai recorrer da decisão. Quem depende do serviço público torce para que a batalha nos tribunais termine o quanto antes e que o respeito ao direito do cidadão saia vencedor. Faz falta, mas esperamos que melhore, né? Vai melhorar, né? Mais perto. Também tem pessoas que têm necessidade de se locomover, né? E aqui vai melhorar. Muita gente não sabe, mas hoje, em 15 minutos, uma pessoa consegue fazer o exame e descobrir se tem o vírus HIV. A margem de erro é muito pequena e, mesmo assim, se o resultado der positivo, a unidade de saúde ou o laboratório tem o dever de fazer a contraprova. Um procedimento seguro que nem sempre foi regra. Em todo o país, não faltam histórias de pessoas que receberam um diagnóstico errado e, por anos, conviveram com uma doença que nunca tiveram. Alice tinha apenas 20 anos quando recebeu o diagnóstico. Eu fiz um exame sanguíneo e deu que era reagente. Eu não entendi aquilo. Aí eu procurei uma orientação médica e o médico me deu o diagnóstico que eu era aidética. Um segundo exame confirmou a doença. Ela conta que, na época, início dos anos 90, ter o vírus do HIV era o mesmo que receber uma sentença de morte. Todos nós sabemos que vamos um dia, né, nós vamos morrer, mas um médico que você tem como uma autoridade em saúde te dá um diagnóstico de 6 meses de vida é algo difícil, não é fácil não. E eu tive esse diagnóstico. Um ano depois, Alice repetiu o exame e, para a surpresa da bancária, o resultado deu negativo. O método rudimentar usado pelo primeiro laboratório foi apontado como a causa do erro, não só no diagnóstico dela, mas também de vários pacientes. Eu lembro que uma coisa que me chocou foi que uma dessas pessoas se matou. E realmente eu entendo, porque é uma coisa bem possível, isso pode acontecer. Você ter um diagnóstico desse muda a sua vida, mas de um jeito. E eu ganhei uma nova quando eu recebi o diagnóstico do negativo. O falso positivo também deixou um morador de Minas Gerais em pânico. O primeiro teste feito no Hospital das Clínicas da Universidade Federal detectou a presença do HIV. Ao contrário do que determina o Ministério da Saúde, a contraprova não foi feita. Inconformado, o paciente procurou um laboratório particular e descobriu que não tinha AIDS. O homem não teve dúvidas. Entrou com uma ação na Justiça para responsabilizar a instituição pública pelo erro que causou tanto sofrimento. Em primeira instância, a universidade foi condenada a pagar indenização de R$6 mil. No recurso, a instituição alegou não haver provas do abalo emocional sofrido pelo paciente. Mas o argumento não convenceu os desembargadores que analisaram o caso. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a decisão foi mantida. Não é um sofrimento que qualquer um está sujeito a sofrer no seu dia a dia, no seu cotidiano. É uma situação que a pessoa nunca imagina que vai acontecer com ela. É uma situação que traz sofrimento, que traz muito constrangimento, que traz muita dor, preocupação. Então o tribunal entendeu que por isso seria passível de ser indenizado.
Sérgio é responsável por esta unidade, que realiza mais de 100 testes de HIV por dia no Distrito Federal. Ele explica que a contraprova é fundamental. Caso seja positivo essa amostra, deve ser realizado um segundo teste utilizando uma outra marca, um outro modelo de teste. Se houver discrepância entre o primeiro resultado e o segundo resultado, deverá ser utilizado uma terceira metodologia para que ele dirima qualquer dúvida a respeito do diagnóstico daquele paciente. O Ministério da Saúde garante que os testes feitos hoje em dia, além de rápidos, capazes de fornecer o resultado em menos de 20 minutos, são modernos e seguros. Qualquer exame de qualquer doença não é 100%. Um teste excelente, ele tem 99,9%. Os primeiros testes do HIV estavam longe disso. Os atuais já estão nessa faixa, 99,8%, 99,9% de sensibilidade e especificidade. Ou seja, você tem menor a ocorrência de resultados falsos positivos. E é justamente por todo esse avanço da medicina que Alice considera os erros provocados pela falta de cuidado imperdoáveis. Fazer de novo o exame é o mínimo, E num caso desse, se ainda hoje acontece isso, acho que hoje não cabe mais nem pedido de desculpas, entendeu? Tem que ser mesmo alguma coisa legal. O Hospital de Clínicas, condenado pelo diagnóstico errado, não quis comentar a decisão judicial. Você já deve ter visto propaganda de empresas que prometem regularizar crédito e limpar o nome de devedores. Fique atento. Muitas vezes o serviço oferecido só pode ser prestado por advogados e nem sempre eles estão por trás das promessas. Em Pernambuco, essa irregularidade foi denunciada à Justiça Federal. Propagandas sedutoras que prometem a solução para problemas financeiros. Os serviços oferecidos vão desde a redução de juros abusivos até a quebra de mandado de busca e apreensão de veículos. No site, a empresa Live Office se apresenta como a maior recuperadora de crédito do país e diz que presta consultoria financeira. Agora é a sua vez, não perca mais tempo. A Live Office chegou para resolver de vez o seu problema. Você está com a prestação do seu carro atrasada? Seu nome está no SPC e Serasa? Estão ameaçando tirar seu carro com busca e apreensão? A Live Office tem a solução. A empresa tem 17 filiais em diferentes cidades do país, mas na internet não faltam reclamações. Neste depoimento, um cliente de Alagoas conta a experiência negativa. Em agosto de 2014, dei início ao processo de negociação pela Live Office. Poucos dias depois, meu carro entrou em busca e apreensão. O consumidor relata ainda que depois de 10 meses, nada havia sido feito e ele não conseguiu ter acesso nem mesmo ao número do processo. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, o exemplo é a prova de que esse tipo de serviço deve ser prestado por um advogado e não por uma empresa de assessoria. Quando você oferece serviços de recuperação de crédito judicial, buscas e apreensões judiciais também, acordos, a gente está falando de uma atividade que ela é essencialmente da atividade da advocacia. Não existe empresas prestadoras de serviço administrativo que cuidam de serviços jurídicos. Isso é uma enganação e isso deve ser combatido. Em Alagoas, a OAB entrou com uma ação na Justiça Federal contra a Live Office, que foi acusada de fazer propaganda enganosa em emissoras de rádio e TV. Os anúncios também foram divulgados na internet e na fachada do estabelecimento. A empresa alegou ter no quadro de funcionários 5 advogados que possuem registro na OAB. Mas o argumento não convenceu. No Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a filial da Live Office de Alagoas foi condenada por exercer atividade privativa da advocacia. Nós sabemos que as sociedades de advogados não se confundem com meras sociedades empresariais. Então, é imprescindível que elas satisfaçam os requisitos do Estatuto da Ordem, do Código de Ética da Advocacia e obtenham registro como tais perante a OAB.
Portanto, não é viável que uma empresa sem estes requisitos ofereça à coletividade serviços privativos de advogados. De acordo com a decisão, todas as propagandas deverão ser retiradas do ar. Além disso, a Live Office assinou um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a interromper a oferta de serviços que só podem ser prestados por advogados. O descumprimento prevê multa de R$100 mil. Ao regulamentar uma profissão, o legislador tem em conta o potencial de lesividade que o exercício daquela profissão por pessoas inaptas pode trazer para a coletividade. Por isto, realmente é uma norma protetiva, não só, diríamos, da classe dos advogados, mas também da sociedade em geral, na medida em que ela tem a certeza de contar com profissionais regularmente inscritos desempenhando a atividade. Em Pernambuco, a Live Office continua veiculando propaganda em rádio. A empresa também envia mensagens de celular sem autorização do dono da linha. Não existe empresas recuperadoras de créditos de ações judiciais, nem empresas que fazem acordo, conciliam processos judiciais. A regional da OAB em Pernambuco afirmou que está apurando as denúncias para entrar com uma ação na Justiça Federal. O PROCON orienta: quem se sentir prejudicado deve procurar uma delegacia de defesa do consumidor e registrar a queixa. Muitos consumidores, inclusive, já vieram reclamar até por questões de valores ínfimos. Eu gosto muito de dizer, não importa o valor, é o seu direito que é mais importante. Então, independente do que for, valor, tempo, denuncie. O Via Legal entrou em contato com a empresa Live Office, mas nenhuma ligação foi retornada. Para conhecer melhor os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, você pode acessar este endereço. O Via Legal mostra agora uma situação diferente que chegou aos tribunais. 2 irmãos que moram em Porto Alegre entraram com uma ação na Justiça Federal para terem direito a 3 pensões pela morte do pai. Pode parecer estranho, mas a concessão dos benefícios foi considerada legal. Entenda o motivo na reportagem de Marcelo Magalhães. Tiago perdeu o pai ainda adolescente. O medo em relação ao futuro foi compensado, pelo menos um pouco, por uma garantia: a pensão por morte que ele e o irmão receberiam. Mas o que os jovens não imaginavam é que teriam tantos problemas para ganhar o benefício. Quando ele faleceu, foram feitos requerimentos de aposentadoria, foram todos inicialmente deferidos, mas posteriormente a fundação cancelou o benefício dizendo que não poderia acumular 3 benefícios. O pai de Tiago exercia um cargo técnico no Ministério da Saúde e de professor na Fundação Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. Mas também contribuiu para o INSS como autônomo, uma situação atípica que fez o caso parar na Justiça Federal. Como a Constituição proíbe o acúmulo de cargos públicos, a Fundação decidiu não pagar a aposentadoria. Na época, os jovens já recebiam um benefício pago pelo governo federal e também pela Previdência Social. Tiago e o irmão entraram com um mandado de segurança para cobrar os valores que não foram pagos pela Fundação. Direito que foi reconhecido pela Justiça em primeira instância. A universidade recorreu ao TRF4. Mas, de acordo com o relator do processo, a Constituição prevê possibilidades de acúmulo de funções em determinados casos. É possível que haja acumulação de 2 cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários. É possível que haja acumulação de um cargo de professor com um cargo técnico e é possível a acumulação de 2 cargos técnicos na saúde. Segundo o desembargador, como o pai de Tiago se enquadrava em uma exceção onde acúmulo de função é permitido, a decisão de primeira instância favorável aos jovens foi confirmada. Para efeitos de regra constitucional, não interessa o cargo do regime jurídico único. O que interessa são os cargos públicos e esses 2 cargos públicos eram possíveis a acumulação. Por essa razão é que a família terá direito às 3 pensões. Para este especialista no tema, casos como este são uma exceção à regra.
A regra é, o servidor público, enquadrando-se no artigo 37, inciso 16, cumulando 2 cargos nos termos da Constituição, consequentemente, ele vindo a óbito, os seus dependentes terão direito ao número de pensões relativos aos cargos em que ele estava lotado quando em vida. Pela decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Tiago e o irmão terão de receber as parcelas da pensão devida entre o período de 2006 e 2011. Quando ambos completaram 21 anos, idade limite prevista em lei para o pagamento de pensão. O mais importante era que o nosso pai era aposentado, ele contribuiu, ele pagou para os cofres públicos e para receber a retribuição. É direito dos filhos receber a pensão, então o mais importante é a questão relativa ao reconhecimento do nosso direito que foi negado. As escutas telefônicas são usadas com frequência pela polícia para desvendar crimes como corrupção e fraudes financeiras. As regras para esse tipo de quebra de sigilo são claras. Estão previstas em lei desde 1996. Quando a ferramenta é usada de forma indevida, todo o processo de investigação pode ser questionado e comprometido. É por isso que o assunto está sempre em debate. Esta chamada está sendo gravada. Caso necessário, a gravação poderá ser solicitada pelo usuário. Essa gravação esclarece um direito do consumidor. Quem liga ou recebe chamada de uma central de atendimento de cartão de crédito ou telefonia, por exemplo, pode ter acesso às informações gravadas. Nas ruas, não é difícil encontrar quem já precisou usar esse recurso. Tive um problema com uma empresa de telefonia, solicitei a gravação e enviaram para minha casa através de CD, para que eu pudesse, inclusive, entrar com a ação contra eles. Eu já precisei pedir a gravação por conta de uma promoção e aquelas propagandas enganosas, né? Então eu tive, e como advogada, tive que, inclusive, utilizar da gravação. Hoje também existem aplicativos que permitem que qualquer pessoa grave uma conversa durante a ligação. Essa tecnologia tem se tornado uma ferramenta importante para fazer denúncias. As informações armazenadas podem ser o primeiro passo para uma investigação da polícia. Serve como denúncia, os requisitos se vão servir como prova legal depois quem vai analisar o juiz, no caso concreto, mas para um investigador, para um policial, começar uma investigação, por exemplo, de ameaça, que é uma coisa bastante comum, ela tem sim seu valor. Gravar a própria conversa é legal. Isso significa que não é preciso haver uma autorização da Justiça antes de fazer esse registro. Mas há outros 2 tipos de monitoramento que devem obrigatoriamente passar pelos tribunais: a interceptação e a escuta telefônica. Nesses casos, pelo menos um dos interlocutores não sabe que está sendo vigiado. Tendo, primeiro, o delegado acreditado que todos os requisitos foram cumpridos, tendo o procurador da República se manifestado favoravelmente e tendo o juiz acreditado que tudo isso realmente confere, aí é deferida a interceptação telefônica. Mas ela é tão restritiva que abaixo de 1% das investigações que a Polícia Federal conduz se valem dessa técnica invasiva. Só em último caso, quando nenhuma outra prova é possível se obter por qualquer outro meio, é que se deve autorizar a interceptação telefônica ou a escuta telefônica. E muitas vezes isso ocorre, frequentemente ocorre em investigações envolvendo crimes como corrupção, fraudes financeiras, fraudes de maneira geral, porque as pessoas que geralmente cometem esse tipo de criminalidade, elas não deixam rastro. Temas como este fizeram parte de um curso sobre sistemas de inteligência organizado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo. Na palestra, um dos convidados, o ex-funcionário do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, falou sobre a vigilância eletrônica das comunicações, envolvendo pessoas dentro e fora do país.
Nathan Alexander explica que o programa do governo americano, que envolvia a coleta de bilhões de ligações telefônicas, causou muita polêmica, principalmente entre os americanos que se sentiram invadidos e comparados a terroristas. E isso teve uma grande repercussão no Congresso, gerando mudanças legislativas assinadas pelo presidente Obama. O Brasil também não escapou da espionagem. Escutas foram reveladas há 2 anos por um ex-analista do governo americano. Para o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, o país precisa regulamentar leis que garantam a proteção de dados e informações sobre cada cidadão. Nós precisamos perceber que, mesmo no nosso dia a dia de trabalho, há informações que podem ser utilizadas, inclusive, contra os interesses nacionais. Acho que a cada vez que nós levamos isso a público, que nós discutimos essa questão, que alertamos para a necessidade de segurança, isso contribui para o aprimoramento, inclusive, do legislativo brasileiro. Sim, com toda essa tecnologia usada no dia a dia, você pode estar sendo monitorado. Temos uma parte de conforto com alguns serviços que desfrutamos com a internet, com linhas gravadas que podem oferecer segurança, mas também tem o aspecto do incômodo. Tendo em vista que vários telefones são grampeados toda hora, o tempo todo, inclusive sem autorização judicial, de forma ilegal, realmente, a gente às vezes pode estar prejudicado por isso. E se as informações gravadas forem divulgadas sem consentimento, uma gravação sigilosamente divulgada ou por alguém que trabalha na concessionária do serviço público, na empresa de telefonia, ou por algum funcionário público, um advogado, um juiz, ou um ministério público, um delegado de polícia, que divulgue indevidamente isso, o teor das gravações, se derá em crime da lei própria, artigo 10, e aí vai responder um processo. Como existem vários casos na Justiça Federal hoje, principalmente contra funcionários concessionários de serviços públicos. O Via Legal fica por aqui. Eu volto na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Até lá!